Vamos lá então, 8h01, vamos começar aí, pá, Zero AD, é nóis. Vou pegar sei lá, um mapa naval. Eu gosto de mapas navais. Vocês têm algum grande? Os cartagineses? Ah, acho que eu coloco a quantidade de jogadores. Ixi, chegou a Dodói. Oi, Anne, tudo bom? Sei agora. Só 4. Ah, tudo bem. Cartagineses outra vez? Acho que não. Foi de. Deixa eu ver aqui. Gauleses. Romanos, macedônios. Não vou botar macedônios, não. Vou colocar. Ptolomaicos. Ao de persas, colocar. Cuxitas. Pode ser. Opa, quem que é teu amigo, hein? É o Yuri? Jogar com os baianos. Só que você vai dar. Você vai dar ordem, eles não cumprem, pô. Sacanagem. A Bahia tinha que se separar do Brasil só de raiva dessas piadas. Ah, que lugar é esse? Um deserto, velho. Gauleses do deserto. Não faz sentido nenhum. Bom, DST? vai lá, né? A galinha. Rosso. DST? Rosso. TST, Zilex-Summe. TST. DST? Rosso. DST? Rosso. Nada a ver isso aqui. Olha que vacilo. TST, Zilex-Summe. DST? Tem um porto aqui. Olha que porto bonito. A doca. Fazer um barco de pesca. Pode ser. Ah, aqui é a água. Ver se tem peixe por aqui. Ixi, já tem uma costa aqui. Bom, enfim. Bora. As ideias. Nossa, faz muito tempo que eu ouço falar em Tropico. Tinha naquelas revistas PC Gamer lá, primeira versão. Tinha vontade de jogar na época porque dizia que parecia o César 3. As ideias aí. Cadê? Zilex-Summe. Desputamu. Você pode construir pra nós aí, moça. Tá? TST.
É que eu sou gaulês, eu construí tudo zoado. Siapno. Nossa, mas não tem comida aqui. Vou pescar. Opa, o Venâncio. Ué, o Venâncio tem o mesmo avatar da Anne? Aí fica difícil. O que me deixou feliz com o Steam Play foi o Attila Total War. Aí sim, aquele jogo lá é bom. Com mod, né? Ah, que beleza, não tem peixe. Eu demorei pra perceber também. Ou talvez o Venâncio e a Anne sejam a mesma pessoa, né? Eles têm a mesma idade. Ah, legal. Tá estacionado aqui. TSD. Siapno. Que porra é essa? Siapno. Você tem 16 também, Anne. Desputamu. TSD. Você é igual a Greta. Siapno. Ah, o que eu fiz? Carai. TSD. Siapno. TSD. Isome. Siapno. Desputamu. TSD. Ah, começou a baixaria, né? Raso. Não fui eu que te apresentei isso. TSD. É que trabalha aqui. Estranho. DST? Ah, é depósito, né? Agora entendi. Zilexome. TSD. Zilexome. DST? Raso. DST? Raso. TSD. Zilexome. Vou ficar sem recurso rapidinho aqui, velho. Dá uma... Será que tem botão de exploração aqui? Não tem. Eu fico às vezes confundindo com Rise of Nations. Eu adorava jogar Rise of Nations em mapa insular, assim. Dava umas brigas muito boas, velho. Tinha umas partidas de quase 8 horas lá. Invadia, o cara invadia de volta. Puta. Que da hora. Ainda que eu nunca cheguei a jogar multiplayer muito. DST?
Russell. EST? É protegendo o rolê aí. Russell. Aqui supostamente eu devia conseguir fazer as... Não, acho que não é aqui não. Bom, acho que a culpa não é desse lado aqui então. Nossa, não tem nada aqui. Ó, o solitário aqui no barquinho. Parece aquele meme do Pepe lá. O sticker. Caramba, não tem mais nada aqui. Vou mandar você do outro lado do mapa. EST? Russell. O jogo é triste, tem bastante a ver, então. É... Cadê? Você não terminou ainda, né? Tô sendo atacado? Nem declarei guerra pra vocês. Seus cornos. EST? EST? Russell. Afundaram meu barco. É que vacilo. Olha que terra de fartura aqui, velho. Tem de tudo. Farta tudo. É. Vou fazer pra fazer isso. Esse. EST? E proteger de ninguém aqui. Russell. EST? Russell. Avançar de era aqui então. Eu já ouvi falar nesse jogo, mas não lembro como é que é. EST? Não tem cannabis aqui não, mano. Pra sua infelicidade. Russell. EST? Russell. Ah lá, começou. Começou os papos de que cura câncer, melhora desempenho amoroso. TST. Vai começar. Sempre tem esses papos. Diablo. Desputamu.
É isso? Esse é o templo? Templo esquisito. Tá bom. DST? Ah, que droga. Não dá pra construir aqui. Ah, tudo bem. Ninguém vai me atacar por aqui ou vai? DST? Eu já tinha feito isso aqui ou não? Não, né? Raso. Anny, não começa não com esse papo aí. Enfim, vamos ao que interessa ou ao que não interessa, né? Ninguém liga muito, mas... Oh, pera aí. O que é peixe? Só um minuto. E é a conversa da vez e talvez demore bastante. Mas acho que eu vou tentar... Vou tentar falar isso... sem enrolar muito. Que é o seguinte. Ah lá, começou o papo. Começou os dodói. Ah, foda-se. Coisas que eu tava pensando ultimamente. Pra quem se importa, tá meio sem ChopaCast aí, ChopaRant, a coisa toda. Eu fiquei um pouco sem fazer, um pouco por estar meio ocupado, que esse fim de ano tá corrido, eu tô com a cabeça cheia por causa do doutorado, tentando terminar esse negócio. E junto com a preocupação de acabar esse negócio logo, tá vindo a preocupação do que eu vou fazer depois, né? Sei lá, acho que isso te faz pensar em muita coisa. Te faz pensar um pouco sobre a vida, eu acho, né? Fim de ano, entre aspas. Não, eu falo, fim de ano, eu quero ter tudo terminado até o fim do ano, né? Não que agora é o fim do ano, mas tá chegando perto, né? Olha o palavreado aí. Mas enfim, TST. você começa a se perguntar sobre o que você vai fazer, né? Porque eu tô aqui há quase 10 anos nessa. De ambiente de universidade. E sei lá, eu tenho a impressão de que eu nem sei mais direito porque que eu tô aqui, sabe? Eu cheguei aqui com uma mentalidade completamente diferente do que a que eu tenho agora. Não digo completamente, mas bastante diferente. Eu já cheguei aqui não gostando muito de jovem, né? E... Nossa, cara, dessa volta inteira. Construir uma marinha aqui. Fica mais fácil. E assim, sua cabeça muda, né? Você começa a se perguntar sobre as escolhas que você fez, as coisas que você vem fazendo. Não, eu não falo de sair, por exemplo, desistir do doutorado. Realmente, eu já tô aqui há tanto tempo, eu já assumi um compromisso, né? Se eu fosse sair do nada, eu ia me ferrar, porque ia ter que devolver uma grana aí que eu não teria como devolver, não seria fácil. Mas não é esse o questionamento, mas é mais pro depois, né? Porque, sei lá,
Eu acredito que o que me motivou a seguir na pós-graduação tenha muito a ver com pensar em carreira acadêmica, aquela coisa até meio vaidosa, assim, pensar, vou ter um título, você publicar artigo e caramba. Porque eu tinha essa cabeça muito voltada para esse oficialismo, vamos falar assim. E nos últimos anos muita coisa mudou na minha cabeça, sabe? Na minha forma de ver as coisas. Tem um pouco a ver até com o próprio libertarianismo, né? Que você se desprende um pouco desse oficialismo todo. E você começa a se perguntar sobre o que realmente é importante, né? Ué. Ah não tá construído ainda. Tá bom. Isso acaba envolvendo outras coisas. Que eu penso, quando eu vim pra cá, eu confesso que eu não tinha muito sonho, assim, de ir pra faculdade, né? Muita gente, você pode pensar, pô, o cara sonha em fazer tal curso, sei lá, quer ser médico, quer ser advogado, quer ser engenheiro. Eu não vim aqui com essa mentalidade, sabe? Eu meio que vim pra cá porque eu tava querendo sair de casa, basicamente. As coisas estavam em casa estavam desconfortáveis, né? Porque você acaba o ensino médio, você não tem muita ideia do que vai fazer. Em casa também, a única orientação que me davam, mais ou menos, era em relação a prestar concurso militar, né? Minha família ali tem um pessoal da área. Acabou não dando muito certo pra mim, isso acabou causando um mal-estar bem grande. Então, eu acabei fazendo faculdade de raiva, basicamente. Não de raiva, mas meio de desespero, sabe? Eu queria dar um jeito de cair fora. Então eu fui meio que no susto e eu passei muito tempo. Muitos dos meus últimos anos aí, meio que fazendo as coisas no susto, sabe? Só. Eu não digo levando com a barriga, porque eu tentava fazer as coisas direito, mas. Cheguei, fiz um monte. Eu fiz prova da SpaceX, fiz prova da AFA, fiz prova da Epicar, fiz 4 vezes a prova do ITA. Mas a prova do ITA eu não conseguia passar não, muito absurdo. Só que era a única coisa que eu tinha um pouco mais de vontade de tentar, né? Tentar conciliar as duas coisas, tá? Vou pra área militar, não me enche mais o saco, mas também eu vou mexer com engenharia, que talvez fosse mais a minha. E só que não dava, né? Era pesado. E quase o pessoal que se forma é só galera que faz curso específico, só que é caro pra caramba, então não tinha nem condição. Eu também não achava que valia a pena. Quem tá me atacando agora? Mas enfim, eu fiquei... o ITA não dá não. Ainda mais depois que eu descobri. Uma vez eu fui fazer uma aula experimental num cursinho, quando eu morava em Brasília na época, né? Aí o pessoal comentou... Ô Tangamandapio, não é bem o assunto da... Não é bem o assunto da live esse, mas... Eu já ouvi alguma coisa do Javier Milei, ele parece ser um cara bom, assim. Eu gosto do pessoal que não pede muita desculpa pra falar o que pensa. Mas... Não sei porque teria... Não sei porque não tem muito intercâmbio com eles, não. Só que ele é um dos poucos também que vale a pena ter intercâmbio, né? Você pensa na galera, vamos falar assim, hispânica. Tem o Huerta de Soto, que eu acho que tem um pessoal do Brasil que tem contato com ele. Você pode pensar, tem aqui a Glória Álvares, só que a Glória Álvares não é exatamente libertária da forma que a gente entende, né? Mas enfim. O que eu tava falando? Não sei. O que é isso aqui? Aí. E eu fiquei nessa, né? Eu fiquei durante um bom tempo ali da graduação, início da pós, no que eu posso chamar de um certo blackout moral, existencial. Eu simplesmente estava fazendo o que tinha que fazer depois que eu peguei o embalo de entrar pro... Verdade.
fui no cursinho lá lá em Brasília, que tinha o professor lá que falava que o cara foi formado no ITA. Eu pensava que ia chegar um cara nerdão, assim, completamente... Como é que fala? Não, robotizado, mas um cara bem padrão, assim. Chegou a hora da aula, entrou um maluco cabeludo com uma bata indiana lá. E o cara foi ainda dar aula sobre relatividade. Aí eu pensei, caramba, eu sou meio ruim da cabeça. Eu vou pra lá, eu vou ficar pior, eu vou ficar desse jeito. Aí eu dei uma... acho que eu dei uma assustada. Que o cara deve ter surtado lá. Que é pesado, né? Acho que se você reprova em 2 matérias, você tá fora. Você é jubilado automaticamente. Então não deve ser um ambiente muito tranquilo, assim. Acho que eu vou colonizar esse rolê aqui. Peraí. EST, Russell. Pegar um EST, forno aqui. Russell. EST, Russell. Volta aqui. Então, não sei, cara. Pra você sobreviver ao ITA, acho que você tem que ser um cara meio fora da curva, assim. Para o bem ou para o mal. Acho que eu vim pro lugar errado aqui. Ah, dá pra passar aqui. Que bom. Nossa, uma galera. Não consigo construir um centro aqui? Ah, fiz de madeira. Não, pera aí. Russell. EST, Russell. Acho que não dá pra diminuir a qualidade, não. Não sei. EST, Agora eu não sei como é que constrói esse negócio. Recursos insuficientes. 145 de madeira. Falta 145? Porque eu tenho mais de 145 aqui. EST, Esse ninja aí. Ó, tem um baobá aqui. Ah, esse aqui é fruta. Bom. Mas enfim, o cara deve ter um pessoal meio complicado lá. Só que voltando aqui, né? Tava nessa de sair de casa logo. Eu meio que fui meio sem pensar pra faculdade. Passei na FUVEST, tá, vamos embora. E fui seguindo, né? Acho que levou muito tempo pra eu começar a me perguntar o que eu tava fazendo. E acho que esse processo de eu começar a me perguntar o que tava acontecendo, o que eu tava fazendo lá, pra onde que eu ia depois, meio que coincidiu com também eu começar a saber um pouco mais sobre... Me envolver um pouco mais nesse negócio de libertarianismo, conservadorismo primeiro, né? Ter uma visão um pouco diferente do mundo. Porque antes não que eu fosse um cara progressista, acho, mas eu acho que eu era muito mais permissivo, né? Não ligava tanto para as consequências de certas coisas. Eu só não gostava muito de jovem, eu nunca gostei muito de festa, esse tipo de coisa, mas era mais a minha personalidade, né? E... enfim. E também você como muda, a partir do momento que muda a sua visão sobre as coisas
do momento, digamos assim, né? As coisas presentes, do que tá acontecendo. Também você começa a repensar as coisas que você fez, né? A postura que você tinha em relação a certas coisas. Antigamente eu pensava que não importava tanto que eu fosse fazer, o mundo ia continuar aí e tudo mais. E agora, eu não sei, você fica muito mais com essa impressão de que tá tudo desmoronando, sabe? E que o que você faz ou deixa de fazer pode acabar tendo um impacto nisso, entendeu? Pode fazer a diferença. Se você não buscar contribuir com alguma coisa, sei lá, o mundo pode acabar virando uma coisa que você não gostaria. Porque, sei lá, depende de você, né? Acho que reforçou em mim essa ideia de que EST? o que você faz acaba importando. EST? Só que bate um certo desespero, né? Que você pensa, pô, passei tanto tempo aqui nesse, basicamente num blackout, assim, sem nem me preocupar com as coisas, fora dessa bolha universitária. E agora o que eu faço, né? Eu consigo recuperar o tempo que eu perdi? E outra coisa, né? De que modo que eu vou recuperar esse tempo? Porque isso tem até a ver com o título que eu coloquei aqui, talvez você não tenha entendido ainda. Mas pra mim tem um certo dilema, que é no sentido de eu tento consertar as coisas que eu fiz de errado, sabe? Eu tento dedicar o tempo que eu tenho daqui pra frente a consertar as coisas que eu fiz de errado, a compensar as coisas que eu fiz de errado, ou eu deixo isso pra trás e tento construir alguma coisa agora de acordo com o sistema de valores que eu tenho, entendeu? Às vezes pode parecer a mesma coisa, só que, pelo menos no meu caso, eu percebo que não são a mesma coisa e também são até mutuamente excludentes, sabe? Eu fiz muita coisa da qual eu não me orgulho muito. Não que eu tenha matado alguém ou coisa assim, mas são coisas que tem um impacto grande pra mim, por mais que se eu fosse falar assim, o pessoal ia achar que é bobagem. Mas eu penso que se for pra eu tentar consertar isso, ou pelo menos EST? pagar pelas coisas que eu fiz de errado, eu acabaria tendo que abrir mão de viver as coisas daqui pra frente, entende? Russell. EST? Tinha esquecido disso. Eu consigo? Russell. 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 EST? Russell. Isso tem um pouco a ver com as coisas que eu fiz. Por exemplo, em relação à própria faculdade, né? Eu passei tanto tempo achando que tinha que ser assim mesmo, né? O governo tem que prover educação e tudo mais. Eu tô há, sei lá, não sei quanto tempo dentro de uma faculdade pública, dando gasto, e em algum momento dos últimos anos eu me dei conta de que isso estava completamente errado, entendeu? Aí eu penso, será que eu tenho que fazer alguma coisa pra compensar isso, entendeu? Agora que eu sei que tá errado e eu ainda tô aqui. Fica a situação, será que eu simplesmente ignoro e vou em frente, ou eu teria que consertar o que eu fiz, entendeu? Como é que eu devolvo os recursos que eu tomei passando tanto tempo aqui? Entende? Só que se eu me preocupar em fazer isso, em devolver isso, eu não vou ter pra construir outras coisas, né? Eu percebo que eu já não tô mais tão novo assim, eu deveria estar me preocupando em, sei lá, ter uma casa. Não, ter uma situação financeira um pouco mais estável, ter uma casa, ter, talvez, família, esse tipo de coisa. E se eu me dedicar mais a consertar as coisas que eu fiz de errado do que a construir isso aí, eu posso acabar perdendo o bonde, entendeu? Esse que é o... Puta, mataram todo mundo que eu tinha mandado. Tem que tentar de novo. Isso se aplica também, por exemplo, aos meus pais, entendeu? Porque... Não é isso, cara. Ah, tudo bem. Porque, sei lá... Não que minha relação com eles seja ruim,
Eu sou bastante grato a eles por tudo. Só que sempre foi uma relação um pouco estranha. Porque, sei lá, a vivência deles foi diferente, né? Eles tiveram muito daquela coisa de ter que trabalhar desde pequeno, trabalhavam na roça, né? Porque meus pais vieram ali de uma cidade que é bem pequena assim, é bem zona rural. Então eles têm muito essa noção de que eles passaram tiveram uma infância difícil e tentaram garantir pra gente uma melhor, né? Sempre aquilo, né? Os pais sempre tentam dar pros filhos mais do que eles tiveram. Só que isso ficava muito claro e causava uma situação meio constrangedora às vezes. E sei lá, durante muito tempo eu quis simplesmente me livrar disso, sabe? Eu quis simplesmente me afastar pra não precisar ter que responder por isso, sabe? De sempre que olhar pra eles, pensar, pô, vocês foram as pessoas que... sei lá, eu tive mais que vocês, né? E sempre ter que se sentir mal por isso. Foi sempre uma situação que me incomodava bastante. E sei lá, num certo... dá pra falar um certo egoísmo. Eu me preocupei muito mais em me livrar dessa consciência pesada, vamos falar assim, do que em retribuir o que eles fizeram, né? Ué, barco louco. Yuri, eu sei que não tem como devolver certas coisas, mas ao mesmo tempo parece... não tem como não soar como uma desculpa, sabe? Você pensa, não tem como devolver, então não vou me importar. Mas eu tirei de alguém, entende? De alguma forma, e eu sei que não tem como encontrar a pessoa de quem eu tirei e devolver, mas será que dá pra eu simplesmente pensar, não aconteceu e agora segue em frente, entendeu? Parece meio cínico da minha parte. Eu saí de casa tinha uns 19. No caso dos pais dá pra retribuir, mas é justamente esse o problema, sabe? Quando eu saí de casa meio que nessa raiva que eu comento, eu tinha um pouco muito na minha cabeça essa coisa de eu quero simplesmente sumir, sabe? Eu não quero ter que encarar isso. E com o tempo eu comecei a perceber, quando minha cabeça mudou sobre as consequências do que eu faço, eu comecei a me sentir bastante canalha em relação a isso. E pensar, pô, que sacanagem que eu tô fazendo com os meus pais, sabe? Se eu realmente tenho essa intenção de sei lá, me afastar deles o máximo possível. Até por um pouco esse desconforto, né, que tinha por causa de, sei lá, coisa do passado. E sempre tem, né? EST? Rosso. Escutamo. EST? Tiesti. E agora eu me preocupo um pouco mais com isso, né? Com, sei lá, de voltar atrás e me preocupar em cuidar deles, por exemplo, quando eles ficarem mais velhos e tudo mais. O problema é que se eu tentar, como é que eu posso falar? Eu sou meio 880, entendeu? Se eu disser pra mim mesmo que eu vou me comprometer a cuidar deles, eu não sei se eu vou ter muita... Nossa, sacanearam aqui. Eu não sei se eu vou ter muita condição de me dedicar a outra coisa, entendeu? Porque... que nem eu falei, eu já não... Eu passei muitos anos da minha vida sem me preocupar exatamente com o que eu ia fazer depois daqui. Então eu não construí nada, sabe? Em relação a comunidade, vamos falar assim, a revida em comunidade. Porque tem essa coisa que eu sempre me mudei bastante, por causa até da família, a minha família se mudava muito, então eu nunca tinha muito tempo de criar raízes em algum lugar. Então chegou um ponto de que quando eu vim pra cá eu meio que larguei mão disso, sabe? Eu não me preocupei em construir qualquer tipo de laços de relação com a cidade, com as pessoas da cidade. E chega um ponto agora, quase 30 anos, que
eu provavelmente vou ter que ir pra outro lugar e eu vou ter que começar tudo de novo, entendeu? E daí eu penso, eu vou me dedicar a reconstruir minha vida em um lugar novo, sabe, tentando pela primeira vez fazer laços permanentes, ou eu vou me preocupar em simplesmente corrigir as coisas que eu fiz de ruim, entendeu? Eu vou simplesmente me preocupar em cuidar dos meus pais e sei lá, e simplesmente deu errado, entendeu? A minha, sei lá, o meu desenvolvimento social simplesmente deu errado e eu vou me preocupar em fazer o que eu preciso fazer pra corrigir as cagadas que eu fiz, entendeu? Pra pagar, digamos assim, pelas sacanagens que eu fiz. E sei lá, é um pouco uma escolha que eu tenho que fazer que não, que exclui a outra opção, entendeu? Porque eu não tenho nada pronto, se você for ver bem. Sabe? Eu não sei muito bem como explicar isso, mas eu acho que se eu for atrás de fazer tudo o que eu preciso fazer pra tentar ter uma vida normal, entendeu? Pra tentar, sei lá, ter a minha família e tudo mais, e um emprego bom e ganhar dinheiro, eu vou precisar começar a fazer muita coisa de agora e se eu me dedicar a isso, eu não vou ter como me dedicar aos meus pais, entendeu? Eu pelo menos não vejo como eu conseguiria me dedicar a quantidade certa, as duas coisas ao mesmo tempo. E assim, não é como se eu não pudesse deixar vamos falar assim, o serviço de levar a linhagem à frente, vamos dizer assim, para outras pessoas, porque eu tenho irmãos também. E sei lá, eles parecem que estão muito mais bem adiantados nesse sentido. Então eu poderia deixar assumir um pouco esse compromisso de cuidar dos meus pais, até por causa desse remorso que eu tenho, e deixar eles mais desimpedidos para continuar avançando naquilo que eles já estão avançando. Sei lá, isso poderia ser uma coisa boa que eu faria, entendeu? E aí vem um pouco a questão, você vai se preocupar em fazer aquilo que você tem vontade mais imediata de fazer, ou você vai se preocupar em fazer aquilo que parece que é a sua missão, entendeu? Que parece que é aquilo com que você poderia contribuir. Talvez pareça uma coisa meio coletivista, né? Mas eu não tô falando de uma missão da população, da nação, uma missão coletiva. Eu tô falando de uma, vamos falar assim, uma obrigação moral pessoal, né? Eu me pergunto bastante sobre isso. Existe uma necessidade, uma obrigação moral minha? Existe uma missão que eu tenho que cumprir, entendeu? Talvez isso passe por eu abandonar certas vontades que eu tenho pra me dedicar a cumprir um papel que ajude outras pessoas a terem uma vida mais completa, né? É o que eu penso, pelo menos. Sei lá, eu me preocupo muito com isso, porque eu não quero levar uma vida cínica, sabe? Em que eu simplesmente sempre encontro uma desculpa pra fazer aquilo que eu quero fazer, porque, sei lá, a gente tem que ser feliz, ou qualquer coisa assim. E eu paro de me importar com aquilo que deveria ser o meu papel, entendeu? Sim e não, Yuri, mas a questão é a seguinte, não é só uma questão de recursos, né? É uma questão das pessoas que você vai colocar na sua vida também. Elas precisam concordar em você fazer isso. Porque se eu assumir um compromisso de ficar do lado dos meus pais até por uma questão de, sei lá, pagar pelos meus erros, vamos falar assim. Não que isso seja um castigo, mas por uma questão de eu tentar compensar o que eu fiz pra eles, mesmo que eu não tenha feito exatamente uma coisa, mas da intenção que eu tive em relação a eles.
eu vou ter que fazer sacrifício em relação, sei lá, o lugar onde eu vou morar e tudo mais. E isso eu vou ter que combinar com. Se eu botar outras pessoas na minha vida, eu vou ter que combinar com elas, entendeu? E não necessariamente eu vou ouvir um ok. Então eu realmente não sei se isso é. Eu tenho que partir do princípio de que as duas coisas não necessariamente vão poder ser compatibilizadas, porque senão eu posso acabar sendo irresponsável. Sei lá, se eu. Acho que é por isso que eu gosto de mulher inteligente, né? Porque elas não me deixam enganar elas, né? Elas não vão se deixar levar por conversa mole, então é bom que eu preciso me policiar pra não ficar enganando ninguém. Pense só, se você constrói uma família agora, tem tantas opções, né, do que você pode fazer. Você pode, sei lá, ir pra buscar a melhor cidade pra morar, você pode ir pra fora do país e tudo mais. Eu não posso. E se eu assumir os compromissos que eu acho que eu tenho que assumir, que às vezes eu acho que eu tenho que assumir, isso limita bastante as minhas opções. E vai acabar por tabela limitando as opções de quem eu tentar ter do meu lado, entendeu? Isso seria uma certa sacanagem, então eu preciso ser responsável com as coisas que eu faço. Cara, eu não sei se eu tô me precipitando, porque, que nem eu comentei, eu não tô mais tão novo assim. Eu preciso tomar uma decisão logo e executar as coisas logo. Porque eu passei muito tempo simplesmente sem saber o que eu tava fazendo da vida. Eu não sei quanto tempo vai ter ainda até, sei lá, meus pais estarem precisando de ajuda ou alguma coisa assim. Eu realmente não tenho ideia. Talvez eu não estou tão velho para alguém que já para alguém que já estivesse bem estabelecido, mas eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer daqui para frente. Eu vou terminar esse curso e agora eu vou fazer o quê? Eu não vou seguir carreira acadêmica, eu vou ter que começar tudo de novo, porque tudo que eu achava que era importante até um tempo atrás não é mais importante para mim. Então vira uma situação de eu ter que tomar uma decisão com o tempo que eu tenho ainda, que eu nem sei quanto é, né? E não é uma consulta ao psicólogo, porque eu não gosto de psicólogo. Não confio em psicólogos. Quer dizer, eu não posso falar isso, também é sacanagem. Acho que a menina que eu mais gostei na minha vida eu estudava psicologia e eu tenho um certo. Eu não gosto de psicólogo, mas ao mesmo tempo eu me sinto mal dizendo isso, porque parece que eu tô falando pra ela. E não é. Isso tem até um pouco a ver com os meus arrependimentos, porque eu fui. Sei lá, acho que uma das maiores mudanças que eu tive, assim, de mentalidade foi quando eu percebi que eu consigo ser uma pessoa bem escrota, sabe? E sei lá, eu tinha investido bastante tempo nela, assim, eu investi muita coisa nela e... Não que eu investi muita coisa, mas sei lá, eu me dediquei, acho que foi a única vez que eu realmente me dediquei a tentar conseguir, sei lá, a aprovação de uma menina e quando eu não consegui, quando ela simplesmente deixou claro que ela não queria aquilo, eu tive um comportamento bem imbecil e eu me sinto bastante... Eu sinto um remorso bem grande por causa disso até hoje. E sei lá, é mais uma daquelas coisas que você pensa, sabe? Será que eu consigo simplesmente deixar isso pra trás? Porque... Não porque eu ainda fique tentando chegar nela, eu deixo ela viver a vida dela e tudo mais. Faz até bastante tempo que eu não converso com ela. Mas eu me sinto um pouco mal pelo que aquilo revelou sobre a minha pessoa, entendeu? Acho que foi o momento que eu comecei a perceber que eu posso ser uma pessoa má, entendeu? E isso me causa um pouco uma certa necessidade de eu ter que pagar por alguma coisa, entendeu? De eu ter que dar um jeito de provar que eu posso consertar esses problemas, ou se eu não conseguir consertar, que eu posso simplesmente
evitar fazer isso, fazer um mal para as pessoas de novo, né? EST? Prosso. Prosso. Sei lá, é difícil não parar pra pensar nisso nessa situação, porque eu tenho que tomar essa decisão e eu vou ter que tomar essa decisão logo, entendeu? Eu quero dedicar o tempo que eu tenho daqui pra frente pra tentar, vamos falar assim, TST. realmente se redimir pelas coisas que eu fiz de errado, que eu percebo que eu fiz de errado. Ou eu vou simplesmente deixar isso pra lá, entendeu? E eu não sei se dá pra conciliar as duas coisas, eu não sei mesmo. Aí agora. EST? Prosso. Matar os porquinhos aqui. Cadê vocês? Fazer um bacon. Assim, é realmente difícil explicar isso sem muito contexto, mas... eu queria que tivesse uma maneira melhor de explicar. Destruíram meu barco de novo, né? Ah não, tá aqui. Esse negócio se atira? É uma coisa complicada, porque depois que você conhece o potencial que você tem pra fazer coisas erradas, entendeu? Pra ser um babaca e tudo mais, você começa a ter um certo medo de si mesmo, né? Que é até certo ponto é um medo saudável. Você precisa saber do seu lado ruim, você precisa conhecer seu lado ruim. Mas ao mesmo tempo, se você ficar muito encanado com isso, não vai fazer nada, né? E... sei lá, eu fico me perguntando, será que eu tenho conserto? Será que eu conseguiria... me consertar a ponto de conseguir levar uma vida normal daqui pra frente? Ou eu vou ter que ficar num estado permanente de, vamos dizer assim, internação voluntária? Simplesmente pra evitar fazer as mesmas coisas ruins que eu fiz pra outras pessoas. EST? EST? Prosso. 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 Talvez muita gente, principalmente gente mais jovem, não ache isso uma grande bobagem, porque, sei lá, não faz muito sentido, né? Você tem que viver sua vida e tudo mais. Mas do que adianta você viver sua vida se você não conseguir viver sua vida em paz, né? Você vai ter um monte de coisa, vou atrás de, sei lá, família e melhor condição financeira e tudo mais, mas você olha pra si mesmo e você se sente mal, entendeu? Você olha pra si mesmo e você sabe que existe uma culpa no seu cartório pela qual você nunca pagou, sabe? TST. EST? Prosso. Apertando o barco. EST? Isso que eu queria, não. EST? Prosso. Agora eu vou ter que mandar uma missão gigante aqui. EST? Prosso. Prosso.
ESC? Prato. Prato. Espero que dessa vez dê certo. Vamos lá. Se eu construir isso aqui pra baixo também, né? Acho que eles não iam me encher o saco. Agora vai. TST. ESC? Prato. Öspultamu. Öspultamu. Forevome. Visome. Siakno. ESC? Prato. 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 Eu não sei se vocês têm alguma experiência parecida com isso, mas... É que parece um contrassenso, né? Se a gente fala de... que não existe nenhum tipo de obrigação moral, né? Só, sei lá, dessa área do... A Greta vai invadir aqui. Foi até a discussão que a gente teve no último cast lá, essa questão de ética e moral, né? Você não pode criar obrigações morais, mas geralmente a gente fala isso num contexto de coletivo, né? Não existem obrigações morais coletivas, mas se a gente fala de algo pessoal, é possível que isso seja levado a sério, entendeu? Que essa ideia seja levada a sério. Existe sentido em você ter uma ESC? Prato. uma missão mesmo, né? Acho que é o termo que eu gosto de usar. Existe alguma coisa que você precisa fazer pra resolver sua vida? Procrastinação não é uma coisa muito boa, não. Eu tô tentando consertar isso pra ver se eu saio Prato. dessa lenga-lenga que eu tô aqui. Matando camelo. Olha isso. Ixi, Choparrente destruindo os estudos aí. ESC? O que é isso aqui? Caverna. Ah, faltou castelo, né? Nossa, recrutar fanáticos pelados. Mas legal. Prato. E a questão é a seguinte, né? Assim, a gente só tem uma vida, né? Acho eu. Mas mesmo que tenha, sei lá, reencarnação, alguma coisa assim, a gente não tem memória do que aconteceu. Então, pra efeitos práticos, é como se fosse uma vida só. E a gente tem que se decidir, né? O que deveria ser feito? A gente tem que fazer aquilo que dá vontade de fazer? Ou a gente deveria fazer aquilo que é certo fazer, aquilo que deveria ser feito, né? Negócio meio imperativo categórico, assim. E... sei lá, acho que à medida que você vai se dando conta de que alguma hora sua hora vai chegar, acho que essa questão vai ficando mais importante. Eu não sei se eu quero, sei lá, quando for morrer, olhar pra trás e pensar que eu vivi uma vida sem sentido, ou que eu vivi uma vida meio cínica, assim, sabe, eu não busquei aquilo que importava. ESC? E...
Eu acho que no meu caso específico, é claro que isso não é uma coisa pra todo mundo, eu não vou sair exigindo de todo mundo isso. Mas no meu caso específico, eu acho que passa muito por essa pergunta, entendeu? Eu vou tentar consertar as coisas que eu... os erros que eu cometi, ou eu vou simplesmente jogar isso fora e tentar fingir que, sabe, não aconteceu e tentar refazer as coisas do zero. Porque eu não posso manter as duas coisas. Eu não tenho como reconstruir minha vida mantendo aquilo que me deixa, que, sei lá, me causa algum tipo de arrependimento. Porque seria como se estivesse construindo em bases fracas, né? Como se eu tivesse construído em bases instáveis. E isso não vai dar certo. O problema é que não tem como eu me livrar do passado exatamente, né? Não tem como eu simplesmente me esquecer. E... Ixi, mais um motivo pra eu me sentir arrependido agora. Não vai ser fácil. EST? EST? Rosso. Rosso. Eu não sei. Que a gente ouve tanto falar, né, sobre, ultimamente, principalmente, sobre essa coisa, a sociedade ela está degenerada e tudo mais, as pessoas deveriam se preocupar mais em, sei lá, em construir a família e tudo mais. E isso é importante, eu acho isso importante, eu valorizo isso. Só que, será que esse é o meu trabalho, entendeu? Será que eu tenho que cumprir minha obrigação social, vamos falar assim, ou minha obrigação pessoal? Que seria tentar ter um pouco de paz pessoal, entendeu? Um pouco de paz de espírito, vamos falar assim. Simplesmente dedicando a vida a pagar pelo que eu fiz de errado, né? Isso envolveria, sei lá, tentar retribuir tentar retribuir pelo devolver o que eu gastei durante os anos todos, tentar cuidar dos meus pais, tentar não atrapalhar mais mulher nenhuma, sendo o tipo de babaca que eu fui com a menina que eu gostava, entendeu? Eu acho que é uma questão importante. Num primeiro momento parece bobagem, mas caramba, isso pode fazer toda a diferença, entendeu? Só que é indigesto, imagina, você viver uma vida, sabe, sem buscar aquilo que você quer imediatamente, ou pelo menos sem aquilo que você tem vontade de fazer, que te parece mais, que parece que vai te dar uma recompensa, entendeu? Não é tão fácil. Nossa, agora os caras vieram me atacar com força aqui. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Vai, entra no rolê. Caramba, que arrombados. Converteram meu prédio. Complicado. EST? Eu não sei se eu consigo explicar isso melhor. Não sei o que fazer agora, tô preso aqui.
caras estão muito fortes. Algum de vocês viu aquela apresentação do Stefan Molyneux sobre o sistema de saúde, como é que fala? O sistema de saúde mental, não sei como é que fala, mental health care, né? Nos Estados Unidos. Ele fez um vídeo um tempo atrás, de umas 3 horas. Ele fala bastante sobre isso, de que existem certas situações em que a pessoa não tem muito jeito, sabe? Porque ali nos anos 60 começou a ter uma mudança de... Vamos falar assim, uma mudança de paradigma, né? Começou a ter muita influência ideológica na academia. E começaram a aparecer psicólogos que diziam que era tudo uma questão de ambiente, né? Você... Qualquer coisa, qualquer tipo de problema de saúde mental, vamos falar assim, psicológica, era simplesmente um produto do meio. Era só uma questão de você... É uma coisa bem de esquerda, talvez, que não existia nada, não existiria uma natureza, não existiria um problema inato da pessoa, né? É simplesmente uma questão das condições externas. E eles começaram a ter a abolição dos manicômios, né? Que nem aqui no Brasil você tem essa questão de luta antimanicomial. Eles começaram a achar uma boa ideia pegar a galera que estava dentro das instituições de saúde e colocar em centros comunitários, jogar elas perto das comunidades e tudo mais. Só que quase que ao mesmo tempo, com só alguns anos de defasagem, começou a aumentar a quantidade a criminalidade começou a aumentar, né? Porque boa parte dessas pessoas, tipo, elas não era uma questão só de ambiente. Você colocar elas na sociedade não ia resolver o problema. O que acontecia é que elas realmente eram quebradas, vamos falar assim, né? Broken. Tinha um problema com elas e o máximo que você poderia fazer é colocar elas num ambiente que mitigasse um pouco os efeitos, né? Esse que seria o grande propósito dos manicômios, dos hospícios e tudo mais, dessas instituições. Era simplesmente pegar um cara que não tem muito jeito e deixar lá pelo menos uma situação sob controle. O problema é que é politicamente incorreto, digamos assim, você falar que existem pessoas que não têm mais jeito. Só que isso acabou tendo consequências reais, né? Sei lá, até na própria criminalidade. Cadê o mercado aqui? Tinha construído um mercado? Tá aqui. Nossa, agora eu tô lascado aqui demais. DSC? Mas voltando. Sei lá, isso me impressionou bastante, sabe? Essa ideia de que tem certas pessoas que não tem muito jeito. E você não tem muito o que fazer. DSC? Eu fico pensando se isso não pode acontecer em menor escala com a gente, entendeu? Se não existem certas coisas que... Sei lá... As quais você nunca vai conseguir se adaptar muito bem. Você nunca vai conseguir fazer muito bem. E sei lá, a coisa mais honesta que você poderia... A coisa mais honesta e mais... Como é que fala? Self-aware, né? Mais auto... Não tem uma boa expressão pra isso, mas a melhor demonstração de que você se conhece, né? A melhor demonstração de que você tá ciente dos seus problemas e tudo mais, que você tá ciente das suas dificuldades, é você ter, digamos assim, uma certa humildade de não insistir em fazer algo que você não tem condições de fazer, entendeu? De não fingir que não tem problema algum com você e tentar fazer com que as coisas e tentar ignorar, entendeu? As dificuldades que você tem na sua vida, sabe? Fingir que você não tem defeitos.
E que muitos deles são às vezes até incorrigíveis. Isso quando você ignora essas coisas, você acaba sendo fonte de sofrimento pra muita gente. Só que é um certo sacrifício que você tem que fazer, você admitir isso e você viver a sua vida de uma maneira a não prejudicar as pessoas, né? Não prejudicar as outras pessoas. E é uma coisa que eu me pergunto, será que essa deveria ser a abordagem que eu deveria ter? Existe alguma forma de eu olhar pra mim mesmo e pensar, pô, eu sou defeituoso nesse sentido e eu não sei se tem muita coisa que eu posso fazer, entendeu? E a coisa mais não diria, não só honesta, mas vamos dizer assim, mais altruísta que eu poderia fazer seria simplesmente me colocar numa situação de isolamento até talvez, ou de... Eu gosto de usar esse termo, sei lá, uma auto-internação. Puta merda, os caras me atacaram agora. Tô lascado. Pera aí. Acho que eu vou perder essa partida aqui. Assim. Tá cheio de torre aqui. Nossa, destruíram minhas torres. Olha aí. Caramba, mandaram tudo pra cima. Essa IA tá forte, cara. Os caras mandaram bem. Olha. Arregaçaram. A Pepelândia já era. Pepépolis. A cidade da Grécia Antiga. Ah, cara. Que merda. Triste. Mano, os caras vieram com tudo. Olha isso. As legiões. As legiões da Normilândia. A Cucklândia. Cucópolis. Aqui, ó. O que deu eu tentar construir alguma coisa? Lascou tudo. Que lixo. Olha só isso. Por que faz isso, César? É, já era. Mas enfim, sei lá, era isso que eu queria comentar. Eu achava que ia ter uma discussão um pouco mais... Ia ter mais gente pra conversar sobre isso, mas... acho que eu precisava mais desabafar. Essas coisas estão na minha cabeça há muito tempo, sabe? Eu realmente não sei... Do ponto de vista, assim, de dar propósito pra sua vida, sabe? O que pra mim faria mais sentido? Nossa, eu tava... Me dediquei muito aqui, não. E... Ficar jogando? Eu faço um replay aqui? Não sei, só tentar outra campanha. Bom, mas pelo menos o assunto termina por aqui. Aí, sei lá, mais tarde o pessoal quiser botar alguma coisa nos comentários ou que me faça repensar melhor no assunto. Mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem, porque eu não acho que eu consiga explicar muito bem. Eu tô tentando condensar coisa que eu tô pensando há tanto tempo que... Porra. Enfim. Mas pelo menos de papo é isso. Vamos tentar jogar mais um pouco aí.